Feliz por estarmos juntos mais uma vez, onde nós estaremos falando do terceiro motivo pelo qual o cristão sofre, que é por enfrentar ataques de Satanás. Mas antes de entrarmos no tema, vamos orar, convidando o Senhor para estar conosco. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada por ser nosso companheiro, por estar conosco, por ser a nossa proteção em momentos em que enfrentamos ataques de Satanás. Obrigada por cuidar de nós, por cuidar do teu povo. Muito obrigada por este momento e nós já te agradecemos. Que a tua palavra entre nos lares e inunde os corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é inevitável passarmos por dificuldade. Mas muitas das dificuldades que nós enfrentamos, elas são ataques de Satanás. E você prova isso na Bíblia, irmã? Antes de começar a falar a você sobre isso, vamos ler o texto que eu separei para hoje, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9, que diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui pra gente. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9 diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, queridos, não somos só nós que estamos sofrendo. Como a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 9, essas aflições elas se cumprem entre todos os irmãos no mundo. Entre os nossos irmãos. Como eu falei a você no vídeo anterior, muitos estão sofrendo, inclusive nós. Mas a palavra do Senhor também nos adverte aqui para resistir firmes na fé. Vamos resistir firmes na fé. Porque foi assim que Jó resistiu. Satanás, ele recebeu permissão do Senhor para afrontar a Jó. E fique sabendo que se Satanás está te afrontando, pode ter certeza que Deus está permitindo. Veja só, os que amam ao Senhor Jesus e seguem os princípios da verdade bíblica e que querem viver em retidão, eles são perseguidos por Satanás. Mas isso não é para você se entristecer. Isso é para você saber que o fato de você ser cristão deve estar com certeza agradando ao Senhor. Para que Satanás venha te perseguir, ele perseguiu a Jó. Aqui, deixa eu ler para você. No capítulo de Jó, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 7 a seguir, até o 12 mais preciso, diz assim. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão,
somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor para agir contra a vida de Jó. Jó perdeu 10 filhos de uma vez só. Perdeu todo o seu rebanho. Perdeu até a sua saúde. Mas permaneceu firme. Manteve firme a sua fé no Senhor. Eu não enxergo. Eu, particularmente, não acredito que exista outro Jó na Terra. Eu não consigo imaginar isso. De verdade. Talvez você possa ter conhecido alguém que se compare a um Jó. Mas eu acho que ninguém nunca passou pelo que Jó passou. E espero que ninguém nunca passe. Porque eu sempre brinco aqui com meu esposo, digo a ele que a gente não chega nem aos pés da sujeirinha dos pés de Jó, do solado dos pés de Jó. Nem a sujeira a gente não se compara. A sujeirinha da unha do pé de Jó. Mas serve para nós o seu exemplo. O fato dele ter permanecido firme no Senhor. E nós precisamos permanecer firme diante das dificuldades que nós estamos enfrentando em nossas vidas. No vídeo de abertura eu te falei que em meu lar eu estou enfrentando uma batalha de enfermidade há 14 anos. Mas eu posso dizer com propriedade, até aqui nos ajudou o Senhor. Em outro momento estarei falando para você coisas magníficas que o Senhor fez em nosso lar. Providências imediatas, providências divinas, que nós estaremos falando para você, para acrescentar a sua fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como está a sua vida diária de leitura da palavra de Deus? Como está a nossa vida? Porque Deus, ele nos ajuda em tudo. E uma coisa que nos conforta é: você sabia que Deus deixou escrito na palavra que nos daria armas e também armaduras espirituais para que a gente pudesse enfrentar esses ataques? Eu quero ler para você alguns versículos do capítulo de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 6, que diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Veja aqui, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Deus nos deu armas espirituais para enfrentar o diabo e também nos ensinou a nos revestir de armaduras espirituais. E eu te convido para ler aqui em Efésios capítulo 6, versículos 10 a seguir, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que tá a sua espada? Tá afiadinha? Como é que tá? Olha, aqui o versículo 18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda esperança e súplica por todos os santos. Amados e queridos, a fé é o escudo e a espada é a palavra de Deus. Somente assim conseguiremos vencer os ataques de Satanás. Pode ter certeza que nenhuma luta nossa será deixada de lado ou passará em vão. O Senhor nos dará vitória e nos dará recompensas. Jó venceu. Até mesmo a sua mulher lhe disse assim: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse para ela assim: recebi o bem do Senhor, não vou receber o mal? Falas tu como uma louca, mulher. Eu até entendo a mulher de Jó, porque eu sou mãe de 2 lindos gatos que eu amo demais. E aquela mulher perdeu 10 filhos de uma vez só. Ela fraquejou, mas Jó não fraquejou. E nós, nada do que nós passamos nessa vida pode se comparar com o que Jó passou. Então, se ele venceu, firmado na sua fé, na sua confiança no Senhor, nós também podemos vencer. Uma coisa também que eu quero observar aqui nesse texto para você, mais uma vez vou te falar. Não se deixe diminuir por pessoas que dizem: você viu lá, um exemplo, fulano bateu o carro. Será que é o quê? Será que está em pecado? Tem alguma coisa errada? Será que está dando dízimo? Não se diminua. Olha, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente, sincero, desviava-se do mal. Em nenhum momento, em nenhum versículo, eu li que Jó estivesse no erro. Então, um homem extremamente fiel a Deus, admirado pelo Senhor, passou essas adversidades todas. E nós, irmãos, imagine aí. Imagine. Então, o fato de nós estarmos passando dificuldades não significa que nós estamos em falta com Deus. Guarde isso nesse momento para finalizar esse vídeo, ok? Eu quero ler o último versículo aqui para você, que encontra-se em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21, 22 e 23, que diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, se você está passando por perseguição, lembre-se de Jesus. Na sua boca não havia engano, e ele não tinha pecado algum, mas foi injuriado, perseguido, cuspido, ferido, morto por nós. Venceu, entregando-se àquele que é justo e que julga justamente. Para nós fica essa reflexão, quando a palavra do Senhor diz a virtude em amar quem nos persegue. E a palavra do Senhor nos ensina
que devemos amar os nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Meus queridos, fiquem com Deus, lembrando que o nosso descanso não é aqui. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.